Agora, uma coisa que sempre vem muito à tona, ultimamente vem muito à tona no meio católico, é a questão da abertura à vida. Isso é um assunto que diz respeito à teologia moral, se debruçar, para dizer o que de fato é abertura à vida, se é ter todos os filhos que poder ter, o que não é, porque assim, sempre tem essa discussão e todo mundo cita que está no documento da igreja e ninguém mostra de fato o escrito do jeito que defende. Essa expressão, a abertura à vida, desse jeito, ela não está nos documentos do magistério. O que o magistério da igreja fala é da obrigação de não separar os dois fins do ato conjugal. Hum. Então, nós estamos aqui no âmbito já não mais da virtude da justiça, e sim da virtude da temperança. Né? Uma de cujas partes é a virtude da castidade. Eu costumo dizer para os meus alunos de moral sexual que toda a doutrina moral da igreja acerca da sexualidade ela se reduz a uma frase, Hum. que é: o ato conjugal deve estar aberto à vida e, portanto, os progenitores, tendo a obrigação de educar a prole, são obrigados a fazê-lo no contexto de uma relação matrimonial. Né? Basicamente é isso. Ou seja, eu não posso separar estes dois fins, o fim procriativo e o fim unitivo. Porque o próprio fim procriativo é o que requer o fim unitivo. E se eu. Porque, claro, vai surgir criança dali. E a criança tem o direito de ser educada pelos seus pais. Então, só pode acontecer dentro do matrimônio. Ora, por que eu não posso decepar o fim procriativo do ato conjugal? Eu não posso fazer isso porque eu, dissipando o significado procriativo, eu estou reduzindo o ato conjugal a apenas um meio de se obter prazer. E o prazer está em função do fim procriativo e não o contrário. Né? Então essa é a doutrina católica básica. Agora, nós nunca podemos nos esquecer que a prudência é a condutora de todas as virtudes. Como dizia São Tomás, auriga virtutum. Ela é a condutora das virtudes. É por isso que a doutrina da igreja acerca da imoralidade da contracepção só está completa quando nós acrescentamos a doutrina sobre a paternidade responsável. Ou seja, se eu falo apenas de abertura à vida, mas eu não falo de paternidade responsável, o que eu estou fazendo é sonegar uma parte da doutrina da igreja. Porque o fiel católico ele não deve ter filhos que ele não possa criar. Ele tem que exercer a paternidade responsável sem cair na contracepção. Por que é importante dizer isso? Algumas pessoas ficam até chateadas comigo. Ultimamente eu tenho recebido reclamações, né? Porque as pessoas dizem assim: nossa, mas padre, o senhor está sendo tão anticlimático, porque nós estamos hoje fazendo tanta campanha acerca das famílias numerosas e falando da beleza, da necessidade, da generosidade em ter famílias numerosas. De repente chega o senhor e fala sobre paternidade responsável. Imagina. Parece que o senhor está sendo, digamos assim, anticlimático, mas não é isso. É que, veja, uma coisa é eu dizer: a paternidade responsável tem que ser generosa. Outra coisa é eu dizer que no fundo, eu tenho que ser irresponsável. Há uma diferença. Claro. Então, o meu convite não é tanto a que
nós não falemos sobre a beleza das famílias numerosas e o quanto ter um número de filhos generoso é bom, faz bem para a família, ainda que isso exija sacrifícios. O meu ponto é, eu não posso sonegar a realidade de que eu tenho que fazer isso responsavelmente. Por quê? Veja, teve até uma pessoa que reclamou comigo que eu falei das famílias católicas tóxicas, né? Certo. Eles ficaram chateadíssimos porque eu utilizei essa expressão, família católica tóxica. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, o que é tóxico, né? Então, por exemplo, um pudim de leite é tóxico? Não. Desde que eu não seja diabético. Se eu sou diabético, ele se torna tóxico para mim. Então, as famílias numerosas, as famílias católicas que o pessoal tem ostentado, são maravilhosas. Porém, eu tenho que tomar cuidado e eu não posso. Existem pessoas, eu não posso generalizar. Eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa pegar um caso aqui concreto. Uma mulher que tem um marido que é um pamonha, um paspalhão, ela tem uma série de problemas de saúde, o homem não quer trabalhar, ela é que tem que trabalhar em casa, porque ele é que só come o que acha morto. E aí, o que acontece? Ela vai precisar trabalhar, etc. Não pode ter um número muito grande de filhos. Você não pode dizer que ela é menos católica Que demais. do que a outra, que é bem casada e que não tem problemas. Ela pode ter 6, 7 filhos tranquilamente, ela vai poder educá-los, tem condições de fazê-lo. Claro, com sacrifício, com dificuldade, mas há uma estrutura ali. Ou até podendo pagar um auxílio, né? Ou por exemplo, uma mulher que sofre de esquizofrenia, né? E que tenha lá 2 filhos. E ela não tem condições psicológicas de ter mais, mas ela é católica. Então, vejam, é aqui que é o ponto. Eu sempre tenho que mostrar para as pessoas a necessidade de elas serem responsáveis. Ou seja, não é pegar um modelo e querer aplicar a forceps aqui. Eu preciso ter o bom senso. E o que eu acho é que nós não estamos numa época em que o bom senso seja tão apreciado assim. As pessoas querem apenas um legalismo que as dispense de pensar. Entendi. É porque acho que entra até no âmbito assim, se pega um jovem, né? Tem uma namorada ali, bem na sua adolescência ele engravida a menina. Todo mundo enxerga que é um ato ali irresponsável. Assim, não tem condição nenhuma. Mas quando se olha para o matrimônio, que pode ter realidades também que não dê a condição de ter uma paternidade responsável, ninguém reflete sobre isso, né? Exatamente. Só num caso que está muito específico, está muito claro, porque vem essa onda, né, das pessoas fazerem muito propaganda da família numerosa, mas não se cita os problemas que podem ter, né? Nessa onda só coloca assim, as coisas, pô, de fato, tem que evidenciar mesmo, mas é igual o senhor falou, tudo tem que ser analisado com a justa medida, né? Quer dizer, a família numerosa é maravilhosa. Eu repito como dizia São José Maria. Eu abençoo as famílias numerosas com as 2 mãos. Porém, eu preciso sempre dizer que a paternidade responsável é um elemento essencial dessa doutrina. Isso não é ser anticlimático, é não apresentar a doutrina católica seletiva e metonimicamente. E de fato também está sendo aberto à vida, né? Se você tem essa consciência e vê que você não dá conta ali naquele momento, você está sendo aberto também à vida, porque você está dando um valor para ela, né? De cuidar quando ela merece, toda a dignidade, com tudo que... E existem particularidades, né, de cada caso em específico, que elas são negligenciadas quando eu tenho condição de viver aquilo que o clima, né, a onda diz que tem que viver. Então, se eu tenho condição de ser aberto e ter quantos filhos quiserem vir, eu tenho uma tendência a negligenciar a realidade que é própria do outro, que é muito particular, muito específica, e eu uso a minha condição como uma regra para tudo. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que é bom a gente também abordar é o seguinte. Eu pegar o caso concreto que o senhor deu como exemplo, né? A mulher que tem um marido que não ajuda ela em absolutamente nada.
Nesse caso, ela vai ter que ter alguma forma de espaçar ou de impedir a fecundação. Então, a igreja orienta métodos específicos, né? Então, ela vai ter que fazer uso desse método, porque não pode usar um método sintético ou de barreira, alguma coisa específica. Aí, para quem escuta e não entende assim, mas se o método é eficaz, a pessoa vai ter relação sexual com a convicção de que não vai engravidar. O que impede, então, ela de usar um outro método que tire ela dessa responsabilidade de ter que, sei lá, seguir uma tabela, enfim, porque no fundo ela sabe que vai ser só unitivo, não vai ser procriativo. A diferença é que um vai ser sintético de barreira e o outro vai ser um método natural, mas de qualquer forma vai ser só unitivo, não vai ser procriativo. Não, calma, né? Eu acho que a gente Deu pra entender, não? Deu para entender, mas são. E é bom que você faça essa pergunta, porque os termos dela estão confusos exatamente como estão confusos na cabeça do católico médio. Boa. Então a gente consegue esmiuçar um pouco. Primeiro, aqui não é uma questão de método. A igreja não prescreve método nenhum. Legal. O método, inclusive, ele é secundário nessa análise. O que a igreja diz é que a contracepção é pecado e que a continência periódica é lícita, pode ser usada. E a diferença entre essas duas condutas é abismal do ponto de vista da ação em si. Em que consiste a contracepção? A contracepção é a intervenção anterior, como se diz, antecedente, concomitante ou procedente, anterior, concomitante ou posterior ao ato, que visa torná-lo infecundo. Você age para tornar o ato infecundo. Vamos lá. Por exemplo, quando uma pessoa toma um medicamento para se tornar infecunda ou para tornar aquele ato infecundo. Antes, durante o método de barreira, por exemplo, ou depois, um método de tipo... Pelo dia seguinte, será? Pelo dia seguinte, lavagem, essas coisas todas. Para tornar o ato infecundo. Então, a contracepção é uma intervenção da pessoa para tornar um ato que seria fecundo, infecundo. A continência periódica não tem nada a ver com isso. A continência periódica é a observação dos ciclos naturais da mulher para realizar o ato conjugal apenas naquele período em que a mulher tiver fértil ou infértil. Se ela quiser ter filho, quando a mulher estiver fértil. Se não quiser ter filho, quando ela está infértil. Ora, a diferença entre essas duas ações, repito, é abismal. Porque na primeira, eu intervenho no ato para torná-lo infecundo. Na segunda, eu não intervenho no ato. O ato acontece de maneira íntegra. A entrega completa do marido e da mulher se dá de maneira íntegra. O significado unitivo e procriativo está presente no ato. No primeiro, o significado procriativo não está presente. Eu intervim para matar o significado procriativo. No segundo caso, eu não intervim para anular o significado procriativo. Ainda que exista a intenção de não procriar. Peraí, aí o ponto é secundário, a intenção. Entendi. A ação, aquilo que em teologia moral a gente chama de objeto, é completamente diferente. Entendi. Ora, então eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ficar bastante claro. Por exemplo, o pessoal que fala assim, a igreja só autoriza os métodos naturais. Não é verdade. Por exemplo, o coito interrompido é um método natural. Mas ele é contraceptivo.
porque ele é uma intervenção para tornar a contracepção impossível. Aliás, a concepção impossível. Agora, podem existir métodos artificiais que sejam para a observação do ciclo da mulher? Pode. Então, cada vez mais se descobrem mecanismos para que a mulher identifique se ela está fértil ou não está fértil. Se ela identifica até com mais exatidão. Então, por exemplo, o que comumente se chama de tabelinha, sempre foi usado pelas mulheres para evitar gravidezes. As mulheres irregulares, para ajudar as mulheres irregulares, foi criado um método Billings, pelo Dr. Billings e a sua esposa, que é um método de observação. Ele é um método... Repito, não é que a igreja prescreve, por exemplo, o método Billings. As pessoas falam, não, a igreja autoriza, a igreja manda fazer o método Billings. Não. A igreja manda não cometer a contracepção. Se você vai usar o método Billings para essa finalidade, é outra questão. O método Billings ajuda as mulheres irregulares, porque elas conseguem observar pelo muco cervical se elas estão férteis ou não. Existe o método Creighton, que é um método mais elaborado ainda do que o Billings, que ajuda a ter maior exatidão. Existem outros métodos da temperatura, que às vezes falha, porque a mulher está com uma infecção, alguma coisa assim. Existe, por exemplo, o teste de farmácia para ovulação, que a mulher pode fazer. Existe uma série de coisas. Agora, esses dois atos, eles não podem ser confundidos, contracepção com isso. Por que eu repito isso com insistência? Porque tem gente que fala, por exemplo, que o método Billings é a camisinha católica. Isto é uma aberração do ponto de vista da teologia moral. Ou, por exemplo, que se uma mulher estiver grávida, então ele pode fazer, não precisa necessariamente ter o ato conjugal íntegro, porque ela não vai conceber mesmo. Bom, é verdade, só que nesse caso, o significado procriativo tem que estar presente. Senão, o ato se torna uma excitação que não é integralmente com um ato sexual. Né? Mas, ao mesmo tempo, podem existir situações em que vamos examinar, por exemplo, o caso de uma mulher que é estéril, portanto ela não vai conceber, mas que precisa fazer uso de um medicamento que tem efeito contraceptivo ou de algum método que precisa ter barreira por algum motivo, por causa de alguma inflamação, alguma coisa assim. Não estaria pecando se usasse isso, porque o pecado não é usar a coisa. O pecado é a contracepção. As pessoas elas têm dificuldade de entender isso. E aí parece que tudo fica muito mais complicado, né? Que você perde o princípio e descamba, né? Nos erros, vai embora. Exatamente. E no que diz respeito, por exemplo, assim, uma coisa que também eu ouço muito se discutir. O que seria a causa justa? Porque as pessoas querem uma tabela, né? Uma lista, sei lá. Deixa eu ver que não tá aqui nas causas justas, então agora... Isso enquadra. Se enquadra, se não enquadra. Eu acho que tem dois problemas aí. O primeiro problema é o seguinte. As pessoas dizem qual é a causa justa para espaçar. Porque o católico não pode evitar. Não é verdade isso. Há situações em que o católico pode evitar. Por exemplo, uma mulher que tem problemas de saúde tamanhos que ela não pode ter uma gravidez sem passar por riscos grandes e ela já tem um número de filhos para criar. Então, nesse caso, ela pode evitar. Ela só não pode fazer a contracepção. Então, o primeiro engano é espaçamento. Às vezes é espaçamento, mas às vezes também é evitar. A pessoa pode, em algumas situações, e evitar não significa negação da prole.
né? Porque esse é um problema também. Uma coisa é você espaçar ou até evitar por alguma razão. Outra coisa é a exclusão da prole. Que essa é ilícita sempre, que você não quer ter filho de jeito algum e quer usar do matrimônio. Só que as pessoas confundem as três coisas. E aí vira um diálogo de surdos. Parece que você está falando uma coisa absurda. Ora, causas para isso. A igreja não enumera causas de propósito. Porque não é missão da igreja fazer aqui uma espécie de manual do escoteiro mirim para os casais católicos, né? Senão, porque sempre vai haver alguma situação que escapa da nossa análise. Então, por exemplo, existem causas de tipo psicológico, existem causas de tipo de saúde física mesmo, existem causas de tipo econômico, existem causas de tipo psicológico ou espiritual, existem causas de tipo também, até eu diria, geográfico. Questão cultural, não sei, né? Tem uma série de coisas, né? O fato é que um casal católico, para ter uma família numerosa, ele tem que ser heróico. Porque, digamos assim, digamos lá que você tenha 8 filhos, né? 9 filhos. Você vai fazer uma visita para a tia velha. São 10 pessoas que chegam lá. A galera. É uma galerinha, né? Então você vai ter que pagar o preço social que isso implica. E os casais que o fazem, eu louvo e bendigo, porque são realmente heróicos. Porém, existem pessoas que não conseguem, não tem nem as condições psicológicas mesmo para fazer uma coisa do tipo. Enfim, né? E essas pessoas podem ser católicas. Interessante. Você vê que às vezes é só preguiça de pensar, não analisa os termos que são colocados. Eu fico imaginando o senhor, como um intelectual, não dá vontade de bater de vez em quando em alguém, não? Não, a minha missão é justamente ajudar as pessoas a entenderem, né? Pela razão e não pela porrada.